Irmãos, abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Irei fazer a leitura de 7 versículos e peço a Deus que Ele me dê graça para que com sabedoria do Espírito Santo e iluminação dele venha fazer exposição destes versículos. Todos encontraram? Diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Esse o recebeu. Por que se orgulha? Como se assim não fosse. Oremos a Deus. Santíssimo Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus eterno, em nome do teu Filho amado, eu te peço também obrigado por estar aqui, obrigado por cada um, por nossas famílias. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida. Deus Santo, em nome de Jesus, ilumina minha mente para que tenha uma compreensão correta. E assim, Deus, eu venha fazer exposição da tua santíssima palavra com fidelidade. Abre cada mente que vai ouvir a tua palavra, para que ouçam, Deus, e entendam. E assim, aqueles que já servem ao Senhor, que venham crescer na graça e no conhecimento. Os que não servem, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês estiveram aqui no último domingo, e terminei a exposição do capítulo 3, da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. E hoje, como vocês acompanharam a leitura, irei fazer a exposição do capítulo 4, de 7 versículos do capítulo 4. Eu acredito que os irmãos que estão sempre conosco nos cultos, porque os que estão aqui geralmente estão sempre nos cultos, e alguns demais que hoje faltaram, acredito que devido à chuva, ou até a outra coisa que possa ter acontecido, perceberam que Paulo, desde o capítulo 3, Paulo vai tratar, na verdade, antes do capítulo 3, Paulo tratou sobre as divisões que havia na igreja.
E no capítulo 3, Paulo adentra novamente a esse assunto e trata novamente sobre essas divisões. O capítulo 4, Paulo ele vai falar acerca de algumas consequências ou de coisas que estavam acontecendo devido a essas divisões que havia lá na igreja em Corinto. Capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Irmãos, o que é que estava acontecendo aqui? Eu já expliquei para os irmãos, noutras ocasiões, que estava havendo divisões aqui na igreja em Corinto. Os irmãos acompanharam as exposições que fiz. E algumas pessoas, eles formaram dentro da igreja grupos. E esses grupos eram o seguinte: tinha pessoas que tinham preferência por Paulo e diziam, nós somos de Paulo. E tinha pessoas que tinham preferência por Apolo e diziam, nós somos de Apolo. Tinha pessoas que tinham preferência por Pedro e diziam que eram de Pedro. E tinha outro grupo dentro da igreja que tinha uma preferência por Cristo. E Paulo chegou a dizer, será que Cristo ele está dividido? Paulo agora no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz o seguinte: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ô Petrônio, está chovendo aí não? O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Irmãos, Paulo diz agora que todos ali em Coríntios deviam considerar os irmãos que eu citei. Paulo mais na frente fala sobre Apolo, sobre ele Apolo, mas não somente ele Apolo, o próprio Pedro, pessoas as quais algumas estavam tendo preferência. Paulo disse que eles deviam considerar eles como servos de Cristo, como servos de Deus, como encarregados dos ministérios, do mistério de Deus, que é a pregação do evangelho para judeus e gentios. Eles não deveriam ter preferência por A, por B, e assim trazer uma divisão à igreja. Paulo diz que eles tinham que ter essa consideração pelos irmãos, como servos de Cristo, como servos de Deus, encarregados dos mistérios de Deus. Paulo diz no versículo 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Era isso que Deus requeria deles, é que eles fossem fiéis, andassem como as escrituras sagradas, elas assim ensinam, e não houvesse essa divisão na igreja. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, isso pode acontecer conosco. Eu sempre converso com os irmãos aqui, pregando, ou até conversando, como citei há poucos instantes atrás, para nós não termos, não formarmos facções dentro de nossos corações. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas
Existem algumas pessoas que assim, pertencem ao movimento reformado, então todos os pregadores bons são reformados. Se não é reformado, não é bom. A consciência cristã, por exemplo. A consciência cristã, o nome já diz, né? Consciência cristã. Eu queria que eu ouvisse isso aqui, mas como não vai chegar até ele, mas eu queria que ele ouvisse. A consciência cristã deveria eu esqueci bem a palavra agora que eu iria usar, mas deveria fazer jus a essa palavra ao seu nome. Todos os pregadores que fossem bíblicos, eles pregassem na consciência cristã, pregadores bíblicos de igrejas cristãs. Seja pregadores reformados, seja pregadores pentecostais, que têm excelentes pregadores, e sejam também pregadores carismáticos, como conheço muitos pregadores que são carismáticos, não são pentecostais, não são reformados, mas são bons pregadores. O que é que a gente vê na consciência cristã? Só quem prega, geralmente é pregador reformado. Os pregadores pentecostais que iam para a consciência cristã, era o Paulo Romeiro, que é um bom pregador e apologista. O Paulo Romeiro, ele tem sua própria igreja, um bom teólogo, um dos melhores do Brasil e do mundo. O Ciro Sanches, que é pastor e pregador da Assembleia de Deus. E um pouco tempo também que passou pregando foi o pastor Daniel, antes de acontecer o que aconteceu com ele. Ele nunca foi não, isso aí. Não. Uma vez eu conversando com o pastor Eudes, na igreja congregacional, que é o presidente da VINAC, ele disse a mim que não tem. Isso aí é conversa para boi dormir. Tem excelentes pregadores. E por que eu estou tocando nesse assunto, expondo esses versículos? Irmãos, para nós não cometermos também esse mesmo erro. Esse erro que o presidente da VINAC, Eudes, ele comete. Ele é reformado, sim, pertence a uma igreja pentecostal, a igreja Brasil para Cristo, ele é pastor da igreja, apesar que ele não está pastoreando mais, é uma igreja pentecostal, mas ele tem uma linha reformada. E ele prefere os pregadores reformados e em detrimento, em perda mesmo, porque ele não chama pregadores pentecostais, pregadores carismáticos. E isso a consciência cristã ela perde. Ela torna-se um movimento à lá Mago Merlin. Sabe quem é o Mago Merlin? Nunca viram a foto do Calvino, não? Com aquela barbinha, com aquela barbicha. Quem nunca viu a foto do Calvino e já assistiu o Mago Merlin na Caverna do Dragão, não tem diferença alguma. Por isso que eu fiz essa brincadeira com o Calvino. Irmãos, da mesma forma também entre os pentecostais. Existem pentecostais que acham que pregadores bons são os pentecostais, e não é. E não é. Existem pregadores bons em meio ao movimento pentecostal, existe. Como também existem pregadores bons no meio do movimento reformado, no meio do movimento carismático. E nós não podemos ter essa preferência. A gente tem que saber quem é bíblico, quem prega realmente a palavra como é, quem ensina as escrituras como realmente é, independentemente de questões secundárias que nós concordamos ou discordamos deles, nós temos que termos ou agirmos com sabedoria e justiça de Deus. E considerem todos
como servos de Deus e encarregados dos mistérios de Deus. É isso, irmãos, o que as Escrituras nos ensinam. É isso que elas nos ensinam. Para vocês terem uma ideia, já disse isso, não é segredo para ninguém. Eu não me intitulo como reformado, não me intitulo como pentecostal, me intitulo como carismático. Então devia ter uma queda só pelos carismáticos e os pentecostais, né? Mas gosto muito dos reformados também. Para vocês terem uma ideia, o pastor que mais eu admiro e gosto dele pregando, exatamente por conta da exposição que ele faz, é o pastor Paulo Júnior. E é um pastor extremamente reformado. Para mim, não tem um Vailite, que é um cara extremamente instruído na teologia arminiana. Na verdade, um dos melhores, é o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo na teologia arminiana. Mas, apesar de concordar com ele, prefiro o Paulo Júnior do que tantos outros pregando, expondo as Escrituras. Por quê? Exatamente pela forma de Paulo Júnior explicar as Escrituras Sagradas. Irmãos, o que aconteceu com Corinto, com a igreja em Corinto, acontece hoje. Acontece hoje. Eu conheço pessoas que se um pregador tal disser, não tem valia alguma. Agora, se o pregador fulano chegar e fizer, der 2 churimingados, o negócio já é de Deus. Começa, já é de Deus. E Maria já está ali, ó. Irmãos, a gente tem que analisar o que a Bíblia ensina. Que vocês não tenham preferência por A, por B, mas pela exposição fidedigna das Escrituras. Expôs as Escrituras como é, temos que aprendermos e, claro, que orarmos por aquela pessoa para que Deus continue usando ela. Agora, expor ela como é. E o que importa de cada um, como Paulo disse, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, é que andem como as Escrituras Sagradas, elas assim nos ensinam. Versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Irmãos, como eu disse a vocês, havia essas preferências aqui na igreja, e os grupos que não gostavam de Paulo, que preferiam Apolo ou Pedro, ou então Cristo, eles desprezavam Paulo. Eles tinham essa preferência em detrimento, em perda dos demais. Olha que coisa danosa, que coisa perigosa para a igreja. Imagine aqui que vocês tivessem preferência, eu só gosto de Elienay pregando. Aí uma turma gostava só de Elienay. Outra turma gostava só de Mirosmar. Outra gostava de Luciano. Como é que essa igreja ia sobreviver? Como é que essa igreja ela ia subsistir? Se tinha essa divisão. Se, como eu expliquei aqui, que nem em meio ao corpo de Cristo, a igreja
organismo que é composta por todos os crentes em Cristo, independente da denominação que faça parte, isso possa existir, ou pode existir. Imagina só numa igreja local, numa igreja organizacional. Irmãos, essa igreja com certeza, ou os irmãos reveem esse conceito, ou com certeza, irmãos, essa igreja não vai subsistir, ela vai cair em algum momento. É muito racha. É por isso que Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo diz que pouco se importava ser julgado por eles, ou por qualquer tribunal humano. Versículo 4. Embora em nada minha consciência me acuse. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Olha o que é que Paulo diz. Embora em nada a consciência dele o acuse, em nada a consciência de Paulo acusava ele. Ele não justificava ele mesmo. Ele não se achava justo ao ponto de não necessitar da graça de Deus, que foi o sacrifício de Cristo. Mas ele diz: o Senhor é quem me julga. Irmãos, o que a gente percebe de Paulo aqui, claro que é inspirado pelo Espírito Santo, é o equilíbrio que Paulo tinha. Paulo tinha um equilíbrio muito grande, irmãos. Se vocês prestarem atenção, uma das coisas que acontece comumente com as pessoas, e digo pessoas que se dizem que servem a Deus, e até servem algumas, em alguns momentos haver esse desequilíbrio. Existem pessoas que vai de um extremo a outro. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu sou uma pessoa que entendo disso, Deus me usa, Deus ele tem me concedido dons, habilidades, para que eu venha pregar a palavra dele. E essas pessoas, irmãos, elas acham-se superiores a algumas outras pessoas. Já existe outra classe de pessoas que são assim. Elas vivem se automutilando a si mesmas, dizendo que são coitadinhas, que são isso, que são aquilo outro. O que nós percebemos com isso é um desequilíbrio dessas pessoas. Uma coisa que o Espírito de Deus, ele me fez perceber como cristão, é que isso é algo que vem da nossa natureza humana, natureza pecaminosa. E, portanto, o que nós devemos fazermos é pedirmos a Deus equilíbrio, para que Deus ele venha conceder-nos esse equilíbrio correto. Não venhamos nos acharmos melhores do que ninguém, justos em nós mesmos. E também, irmãos, não venhamos nos automutilarmos, nos acharmos que somos os coitadinhos. Venhamos termos equilíbrio, como Paulo tinha. Olha o que ele diz, versículo 3, do capítulo 4,
pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me justifica. Paulo, irmãos, tinha certeza que em nada a sua consciência o acusava. Em nada a consciência de Paulo o acusava. Mas nem por isso Paulo julgava a si mesmo. Ou se achava justo. Na verdade, se achava justo. Ele disse que o Senhor o julgue. Se ele tivesse algo de errado, que o Senhor mostrasse. Isso, irmãos, é ter equilíbrio emocional e espiritual. É uma coisa que nós necessitamos, sim. É algo que constantemente nós temos que orarmos ao nosso Deus e pedirmos a Ele, para que Ele nos conceda. De nós mesmos, nós não temos esse equilíbrio. Esse equilíbrio só quem nos pode dar é o Espírito Santo. Nem nos acharmos melhores do que alguém, e também não nos acharmos também piores do que ninguém. Termos um equilíbrio que o Espírito Santo ele nos concedeu para assim nós vivemos como cristãos, praticarmos a palavra de Deus e termos uma vida saudável diante de Cristo. É isso, irmãos, o que as Escrituras Sagradas ela nos ensina. Versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Paulo estava dizendo, como os irmãos estão acompanhando, que eles não deviam julgar nada antes da hora devida, até que o Senhor viesse. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Irmãos, Paulo diz que os irmãos ali em Coríntios, eles não deviam julgar antes do tempo. Esperassem até que o Senhor viesse. Que o Senhor, Jesus, Ele trará à luz as coisas ocultas e manifestará as intenções do coração, ou dos corações. Que coisas serão essas que Paulo disse que estão ocultas em trevas? Sabe o que é? As coisas que estão escondidas. Aquilo que cada pessoa faz e ninguém percebe, só Deus vê. Nesse grande dia, irmãos, dia esse do julgamento, Jesus irá trazer à luz o que está em trevas. E Jesus irá também manifestar cada intenção de cada coração. Irmãos, isso é muito importante nós refletirmos. Se nós pararmos para analisarmos, a gente vai ver que Jesus, quando esteve na terra, ele condenou práticas que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ensinou ao povo.
Exemplo, Jesus, ele condenou, na verdade não a prática, mas por conta das intenções. Jesus, ele criticou os fariseus quando eles jejuavam. E a questão foi, os fariseus, eles jejuavam com intenções erradas. Jesus, ele, por inúmeras vezes, ele fez orações ao ar livre. Ele pregou a palavra, ele ressuscitou mortos, expulsou demônios, ele orou a Deus ao ar livre, como exemplo, quando orou por Lázaro. Todavia, Jesus, irmãos, quando deparou-se com as intenções dos corações dos fariseus, ele condenou as intenções e não a prática. Alguém pode pensar que ele condenou a prática, como exemplo. Quem já ouviu falar aqui na Congregação Cristã do Brasil, que é a famosa Igreja do Véu, eles não oram, eles não fazem oração nas ruas, eles não fazem orações a não ser de joelho, e usam aqueles versículos que Jesus criticou os fariseus. Irmãos, a grande questão ali eram as intenções dos corações. Portanto, o que Jesus nos ensina ali, e esse texto aqui corrobora, confirma, é que Deus, ele conhece cada intenção de cada coração. Hoje a gente vê muitas pessoas praticando boas obras, pessoas até fazendo grandes eventos relacionados ao reino de Deus, pessoas que escrevem livros teológicos, pessoas que são bons pregadores, pessoas que aos olhos humanos são bons pastores, são bons apacentadores e expositores das Escrituras. Mas, irmãos, Deus conhece cada intenção. Deus conhece cada intenção de cada coração. Ele vai trazer à luz as coisas ocultas nas trevas. Diante disso, irmãos, mais uma vez eu ratifico aqui, eu confirmo o que eu venho dizendo a vocês sempre, que nós temos que fazermos uma auto-reflexão de cada um de nós, a cada momento, a cada instante. Sabermos qual a intenção daquilo que a gente está realizando, que a gente está fazendo, que a gente está executando, que a gente está dando, ajudando, se é realmente para a glória de Deus ou não. Porque se não for, irmãos, a gente se arrependa. Eu me arrependa, vocês se arrependam. E venhamos praticarmos as coisas corretas, como assim as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam. Jesus, irmãos, ele quando vier no julgamento final, ele vai trazer à luz o que está oculto nas trevas. Ele vai trazer à luz o que está oculto nas trevas. Naquele dia, irmãos, tudo, absolutamente tudo vai ser descoberto. Nesse grande dia a gente vai saber quem é quem realmente serviu a Deus e quem não serviu. O que chama bastante atenção é que essas pessoas aqui estavam dentro da igreja.
Eram ali pessoas que faziam parte da igreja em Corinto. E tinham essas facções, tinham essas preferências. Irmãos, quando Paulo diz que naquele grande dia, que eles não julgassem ninguém antes da hora, porque naquele grande dia Deus iria trazer à luz o que estava oculto nas trevas, e iria manifestar as intenções dos corações. O que isso me faz entender, sabe o que é? É que aquelas pessoas ali, eles aparentemente, apesar das divisões, eram pessoas que, em um certo ponto, davam testemunho, executavam o trabalho na igreja. Mas Paulo diz que no grande dia Deus irá trazer à luz o que está oculto. Aquilo que alguém fez de errado às escondidas, Deus irá mostrar. Deus irá trazer à tona para que todos, principalmente Deus, venha julgar aquela pessoa. As pessoas, claro, só conhecer. E Deus também, irmãos, revelar cada intenção de cada coração. Isso é um exemplo para nós. Para que nós, irmãos, venhamos ter as intenções corretas. E se tivermos algo que fizer, ou se tivermos feito algo errado, está oculto, nós venhamos, irmãos, pedirmos perdão a Deus, antes desse momento chegar e recebermos o julgamento eterno de Deus. Versículo 5 diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nessa ocasião, irmãos, cada pessoa irá receber de Deus a aprovação de Deus. Cada pessoa receberá de Deus a sua aprovação. Os que forem aprovados, serão aprovados. Os que andarem corretos, serão aprovados. Os que andarem errado, serão reprovados. Versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês. Por amor a vocês. Para que aprendam de nós o que significa: não ultrapasse o que está escrito. Olha o que é que Paulo diz agora. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que vocês aprendam o que significa: não ultrapasse o que está escrito. O que é que Paulo quis nos ensinar aqui? Que aqueles irmãos de Coríntios, eles não deveriam ultrapassar aquilo que está escrito nas Escrituras. Eles não deveriam de maneira alguma ultrapassar, criar ideias. Ah, isso aqui é dessa forma, porque eu penso que é assim. Não. Eles deviam não ultrapassar o que está escrito. É o que Paulo ensina. Da mesma forma também serve para nós, irmãos. A gente, em hipótese alguma, em momento algum,
Nós devemos ultrapassar o que está escrito. Criarmos ideias, adaptarmos nossos pensamentos errados a supostos textos das Escrituras e tentarmos querermos, irmãos, ali agirmos daquela maneira. Se nós fizermos isso, nós estamos errando. Versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. O que é que Paulo também quis nos ensinar aqui? Lembram que nos versículos anteriores, Paulo estava tratando da questão do julgamento, que deviam esperar por Cristo e não julgar antes do tempo. Então, ultrapassar também, de acordo com o contexto, é isso. Na verdade, de acordo com o contexto, é isso. Eles não deviam, eu fiz a aplicação antes de explicar, eles não deviam julgar antes do tempo, criando ideias e assim causando divisões da igreja. Assim ninguém se orgulha em favor de um homem em detrimento de outro. Paulo diz agora que assim ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. A palavra detrimento, ela tem um significado de perda. Então Paulo quis dizer, ninguém se orgulhe de um homem em perda de outro. Agora repito o que Paulo disse no versículo 1 do capítulo 4, que todos deveriam considerar ele e os demais ensinadores como servos de Deus e encarregados dos mistérios de Deus, e não terem preferência por um em perda de outro. Pelo contrário, considerassem todos ali como servos de Deus. Para que a igreja, irmãos, ela viesse crescer sadiamente, ela viesse, além de crescer, ela viesse dar fruto. E esses frutos, como Jesus, ele nos ensinou, ele iria se expandir para outros lugares. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa. Paulo agora faz uma pergunta. Quem torna você diferente de qualquer uma outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Aí Paulo faz outra pergunta. O que você tem que não tenha ainda recebido? Que não tenha recebido? Esse o recebeu porque se orgulha, como se assim não fosse. Irmãos, Paulo aqui, irmãos, está tratando exatamente a questão dessa divisão, desse orgulho, dessa preferência que existia na igreja. O que tornava um homem diferente do outro? Como Paulo diz, o que você tem que não tem recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse.
Irmãos, da mesma forma, eu quero concluir esse sermão dizendo que cada um de nós devemos orarmos ao nosso Deus, pedirmos equilíbrio a Ele, reconhecermos o que Deus Ele concedeu a cada um pela sua graça, para que nós venhamos assim trabalharmos na obra do Senhor e fazermos a vontade de Deus. Aqueles que ainda assim, não assim descobriram para que Deus os chamou assim, em especial assim, o que é que Deus quer que ele faça na obra de Deus? Ore a Deus, que Deus há de mostrar. Agora, uma coisa é certa, que independente de qualquer coisa, Deus ele chamou cada um para um ministério específico. Cada uma dessas pessoas devem se colocar de prontidão para que Deus os use. E principalmente, irmãos, como estava acontecendo aqui, não ter preferência por ninguém. Ter amor, ter dedicação pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. A nossa regra de fé e prática. O assunto ele continua aqui, só que é um pouco mais extenso. Eu vou deixar para outra semana, para domingo. E portanto, estou encerrando o sermão, que os irmãos fiquem de pé, para orarmos ao nosso Deus.